Gente, boa tarde. Meu nome é Natália Concolato. Estava aqui conversando com as pessoas que entraram antes, para a gente fazer um bate-papo muito legal, perguntando de qual local do Brasil vocês são. E aqui estou muito feliz de ministrar esse curso, explicando um pouco para os fonoaudiólogos os exames inerentes à broncoaspiração. Por que é importante a gente saber, a gente entender, a gente detectar todos esses avais que estão disponíveis para que a gente sempre solicite ao médico e consiga fazer de forma adequada os ajustes com os nossos pacientes. Olha, como eu estava falando com o pessoal, eu que resolvi fazer um curso mais simples, um curso mais didático, um curso mais dinâmico. Deixei as orientações também aí do meu currículo, depois que quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. Mas assim, eu tenho sempre a característica em todos os cursos que eu ministro, desde 2021, seja kinesiotape, seja fotobiomodulação. Eu não me preocupo em passar termos técnicos, eu me preocupo em passar para que vocês entendam. Porque se termos técnicos estivessem funcionando, nós teríamos mais fonoaudiólogos formados em diversos cursos. Cada vez menos profissionais têm se formado por se afastar com medo de termos técnicos. Técnicos são importantes da gente entender, são importantes para a nossa ação nomenclatura, mas não é tudo. Não adianta nada se você souber os termos técnicos, decorar e não entender os exames. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque desde 2021 eu ministro cursos. Então, assim, como eu tenho 35 anos, às vezes as pessoas com 20 blau confundem um pouquinho as coisas. Então, aqui eu estou para que vocês entendam, não estou para fazer uma decoreba e mostrar termo técnico. Se eu quiser ministrar um curso assim, provavelmente eu paro de ministrar cursos, beleza? Outra coisa também, professora, eu não gosto da maneira que você fala muito rápido, que não sei o que, não sei o que lá. Isso aconteceu no presencial comigo em 2024, e vou repetir, eu estou aqui para passar informação, não estou aqui para ser coach, ser paquita, ser fonoaudióloga, manequim. Estou aqui para que a gente entenda os termos, que nós possamos fazer uma fonoaudiologia limpa, que você consiga explicar o que está acontecendo para o seu paciente e também se atualizar e ser um bom profissional. O dia que eu for me preocupar com aparência física, com agradar determinadas pessoas, eu também paro de ministrar curso, beleza? Mas fora isso, a gente vai ter um curso muito legal, muito bacana. Deixei isso também no meu Instagram hoje. Eu tenho um currículo muito bacana, com várias formações, artigos, etc., mas eu não gosto de perder tempo da aula falando sobre isso. Quando eu estava no fundão, eu fiz uma disciplina de audiologia, eu nunca esqueci isso, que para mim, um dos melhores otorrinolaringologistas do Brasil, que é o Felipe Félix. E aí chegou um paciente para ele e falou assim, poxa, eu estava muito atrás do senhor, o senhor é o melhor otorrinolaringologista do Brasil. Ele falou assim, eu detesto ser o melhor, porque você vem com uma expectativa que eu não consigo sanar. Então, o que eu me orgulho de fazer aqui, isso foi algo que eu levei comigo, que ele falou. Mais importante do que ser melhor é você ser um bom profissional. E o que eu mais me orgulho no curso é de formar pessoas que questionem, que entendam a fonoaudiologia e que queiram fazer uma fonoaudiologia melhor, para que a gente possa entender melhor os conteúdos, ok? E como o Lucas falou, antes da minha gravação cair, a gente tem uma surpresa assim, muito legal no final do curso que vocês vão adorar, tá? E desde 2021 estou ministrando cursos de fotobiomodulação, laser terapia e também bandagem elástica. E esse ano também teremos um curso. Gente, sem mais delongas. Olha só, a fonoaudiologia, ela é uma das ciências da reabilitação que possui um total de 14 áreas. Antes de eu explicar os exames, eu tenho que fazer uma varredura. Eu não sei quem está aqui assistindo. Se você é da área de linguagem, pode vir. Se você é de audiologia. Se você não é fonoaudiólogo, como eu falei, tem gente aqui que é médico que está assistindo. Aliás, muito obrigada, tá? Mas fique à vontade. Aliás, esse curso ele vai ficar disponível. Então, divulga no YouTube, no Instagram. Fala da fonoaudiologia, almoça falando da fonoaudiologia, fala com seu marido, com a sua marida, com quem for de fonoaudiologia, respira, porque a partir do momento que você entrar, nunca mais você vai querer falar de outro assunto. Então, a nossa profissão linda e maravilhosa, ela é uma das ciências da reabilitação que possui um total de 14 áreas. Eu gosto sempre de frisar isso. Por quê? Às vezes, quando surge alguma dúvida relacionada a um parente, um paciente, alguma pessoa que nós vamos explicar, a gente não sabe explicar o que é a fonoaudiologia. A fonoaudiologia, ela é uma das ciências da reabilitação e, na minha opinião, uma das melhores ciências da reabilitação. Por quê? Se o paciente para dentro da disfagia, se o paciente para de se alimentar, ele não vai conseguir ter força física para realizar os seus exercícios motores,
para fazer qualquer atividade de vida diária e também fazer suas atividades laborais. Então, dentro de uma pirâmide hierárquica de reabilitação, a fonoaudiologia, sim, é uma das ciências mais importantes do campo da reabilitação. Porque a partir do momento que o paciente não consegue ingerir uma quantidade suficiente de alimentos, ele pode ficar desnutrido e ir a óbito. Então, dentro dessas 14 áreas, nós temos dois grupos que são muito maravilhosos, que eu vou abordar hoje, quando falar dos exames, e também porque são importantes para que a gente entenda com relação à broncoaspiração. Então, dentro das grandes áreas que nós atuamos, os fonoaudiólogos, porque, como eu falei, dentro desse grupo também tem médico, existem duas que são muito especiais, que é a motricidade miorofuncional, oromiofuncional, enfim, miofuncional. Eu gosto de deixar claro que essa nomenclatura, ela não diferencia o que essa área abrange. Por quê? Em 2019, trabalhei no local no Rio de Janeiro e a minha supervisora falava assim para mim: você não pode escrever oromiofuncional, você tem que escrever miorofuncional. Eu falei: não, não é possível. Isso deve ser a mesma coisa. E eu comecei a estudar nos artigos. Então, assim, existem nomenclaturas que são antigas, que é a oromiofuncional, e tem também a miorofuncional e a miofuncional. Mas para a nomenclatura do conselho, é miofuncional. Enfim, tudo significa a mesma coisa. O que isso significa? É uma área que trabalha os músculos miorofaciais, que estão relacionados tanto à deglutição quanto à respiração. Então, essa área miorofuncional, ela é muito grande e ela abrange várias outras áreas, como voz, linguagem, afasia. Afasia, Natália? Sim. Se um paciente teve um AVC e ele não consegue falar, eu preciso, primeira coisa, ver se a respiração dele está adequada. E se ele está com alguma dificuldade em respirar, fazer esse processo para depois eu corrigir a fala dele. Então, a área miorofuncional, se existe um coração dentro da fonoaudiologia que abrange todas as áreas, é essa área. Ah, mas eu trabalho com linguagem, com oratória, eu não trabalho com nada disso. Trabalha sim. Essa área, ela engloba praticamente todas as outras áreas. E dentro desse curso, nós vamos falar bastante sobre ela. Ok? E em 2016, antes de 2016, a disfagia, ela era considerada uma sub-área da motricidade miorofuncional. Em 2016, a disfagia também foi considerada uma área da fonoaudiologia. Gente, como a ciência muda e evolui. Em 2017, quando eu me formei, existiam 12 áreas na fonoaudiologia. Hoje nós já temos 14. E a gente tem que ter muitas mais áreas, 20, 21, 22, a gente tem que evoluir o processo dentro da nossa profissão, porque existem muitas sub-áreas que a gente precisa lutar também para se destacarem um pouquinho e terem a ênfase necessária. Por que que foi importante, em 2016, a disfagia ela ser considerada uma área? Porque aí, bom, veja, vou dar uma parada aqui, para eu poder me organizar também. Há 20 anos atrás, na fonoaudiologia, não se havia tanto home care, tanto atendimento domiciliar para pacientes acamados. Por quê? Era uma alegação dos serviços de saúde de que não era importante. Então, sempre houve uma briga, a gente tem uma briga de 25 anos, ou antes, eu acho que foi a partir de 2000, 98 a 2000, que os serviços de saúde começaram a ser obrigados que os fonoaudiólogos estivessem na residência para realizar os atendimentos em casa, os chamados home cares. Então, por que que é importante em 2016 a disfagia ser considerada uma área? Porque ela também começa a ser classificada como CID-10, que é a nomenclatura das doenças internacionais. Esse ano, essa nomenclatura mudou, era chamada de CID-11, porém, eu coloquei no curso CID-10. Então, quando vocês forem atender um paciente com disfagia, vocês trabalham com care, hospital, trabalham em várias situações, não esqueçam, R13 é a nomenclatura para a disfagia. Então, 2016, a disfagia ser considerada uma sub-área dentro da fonoaudiologia foi muito importante, porque, veja, a gente tem uma briga aí de 25 anos para que os serviços de saúde liberem a fonoaudiologia nas residências, seja para pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, pacientes com afasia, pacientes idosos. Então, em 2016, a gente teve essa importância dessa divisão. E vocês vejam, tem só 25 anos, isso é muito pouco tempo para uma ciência da reabilitação. Tem só 25 anos
que a fonoaudiologia foi implementada para os atendimentos domiciliares. Eu gosto de falar isso porque às vezes eu vejo as pessoas, elas falam assim: caramba, eu sempre vou trabalhar com isso. Isso que você trabalha, atendimento domiciliar, foi uma briga de muitas fonos, muitas que vieram antes de mim, para que a gente pudesse estar nas residências atendendo. Então, o nosso trabalho, ele é extremamente importante, porque como eu falei antes, se um paciente ele não se alimenta por via oral pela boca, o que que acontece? Ele fica desnutrido, desidratado e vai a óbito. Então, se existe uma hierarquia dentro das ciências da reabilitação, e isso eu estou falando com muito respeito, porque tem pessoas assistindo a aula que são fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, é a fonoaudiologia. Porque se o paciente não se alimentar, se ele não comer, ele não vai ter energia para fazer as suas atividades laborais, também não vai conseguir fazer uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, não vai conseguir ingerir as medicações. Logo, gente, a fonoaudiologia é uma profissão muito essencial no campo das ciências da reabilitação, ok? Aí tá para vocês decidir 10, tá? O dia que vocês quiserem colocar diagnóstico primário, diagnóstico secundário, vocês colocam que a disfagia é classificada como R13, ok? Bom, essa pergunta aí. Aliás, tem gente aqui assistindo também, que nem da área da saúde é, mas tudo bem. É bom que você divulga aí para um monte de gente, vai divulgando fonoaudiologia. E aí, quem tem fonoaudiólogos em casa, começa também a valorizar os fonoaudiólogos, tá bom? Porque nós somos muito especiais. Então, você sabe o que é disfagia? Gente, disfagia, ele é um sintoma oriundo de uma doença, ele pode ter origens mecânicas ou também origens de doenças. Vou ler para vocês o que eu escrevi para essa revista aí em 2023. Disfagia é toda e qualquer alteração que ocorre durante a dinâmica relacionada à deglutição, seja de uma simples tosse até uma asfixia. A disfagia como causa primária pode provir da presbifagia. Olha, existem vários e vários termos, existem várias classificações de disfagia, como disfagias mecânicas, disfagias neurológicas, Parkinson, ele pode ter uma dificuldade durante a dinâmica da alimentação, a dinâmica da deglutição. Medicamentosas, existem alguns medicamentos que aumentam a produção de saliva. E para quem não sabe, o paciente pode ter disfagia não só com alimentos, mas também com saliva. E aí, com esse excesso de saliva, ele começa a ter uma disfagia. Orgânicas, quais são as orgânicas? Elas provêm da presbifagia. Eu gosto de falar isso em todos os cursos e aulas que eu ministro. O prefixo presbe em fonoaudiologia tem a ver com envelhecimento. Presbifonia, envelhecimento da voz. Presbiacusia, envelhecimento da audição. Presbifagia, envelhecimento da dinâmica da deglutição. Então, uma causa orgânica da disfagia é isso. Agora, galera, não existe disfagia esporádica. Não existe a capacidade de uma pessoa ter uma disfagia num dia acordou de um jeito e outro dia não ter. Não existe isso. Existem classificações que são publicadas em artigos, revistas, e a gente tem um aval muito grande na fonoaudiologia brasileira, e não existe esse termo dentro da nomenclatura, disfagia esporádica, porque existe uma causa para a disfagia acontecer. Quando você coloca aquela esporádica, hoje de manhã ele está com disfagia, hoje à tarde sumiu a disfagia. Não existe isso, existe uma causa, e essa causa precisa ser reabilitada, porque também não existe cura para a disfagia. Existe reabilitação que é feita por todos nós fonoaudiólogos, ok? Você sabe o que significa presbifagia? Presbifagia é o envelhecimento da dinâmica da deglutição. Sintomas como recusa alimentar, demora na dinâmica da deglutição, emagrecimentos, engasgos, podem ser sinais de presbifagia que estão se tornando disfagia. Qual é o maior sintoma que a disfagia pode provocar? A broncoaspiração e o óbito. Um paciente que não faz uma reabilitação com o fonoaudiólogo e com toda a equipe, porque tem também a parte médica que é importante, tem toda uma equipe por trás e que também está com a gente nesse trabalho, o paciente ele vai a óbito. Profissional que é habilitado por lei a prevenir, avaliar e reabilitar as desordens da disfagia no Brasil é o fonoaudiólogo.
Natália, mas por que no Brasil com colato? Porque existem países que não é o fonoaudiólogo que faz isso. Então, a gente tem toda uma legislação que nos resguarda para reabilitar esse trabalho. Como também não existe coaching de disfagia, que eu já vi isso na internet. Existe um profissional que é o fonoaudiólogo para reabilitar essas demandas. Só lembrando quem chegou agora no curso. O curso é sobre broncoaspiração, exames. Mas eu não sei quem está aqui, não sei qual é o seu nível de conhecimento. Eu sou uma pessoa direta quando eu passo conhecimento, então eu gosto de fazer uma leitura na cabeça de vocês para a gente começar a entender os exames, beleza? E aí também não deixem de escrever qual estado vocês são, como eu estava explicando antes. Não existe não existe o termo disfagia esporádica. Isso não foi publicado em artigo de livro, não foi publicado em nenhum artigo e também em nenhuma revista científica. E enquanto não for publicado, a gente não utiliza essa nomenclatura, tá? Disfagia esporádica. Existe uma causa da disfagia e existe uma reabilitação que a gente faz com o fonoaudiólogo e também com a equipe médica. Na verdade, um bom profissional da área da saúde isso, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, é um profissional que conversa com outros profissionais. Se você é um profissional que só conversa com o seu paciente e vai embora, me desculpa, mas a sua terapia está muito parada. Você precisa sim conversar com os outros profissionais para ver o que que você pode melhorar na reabilitação, ok? Bom, vou seguir aqui. Bom, então, o profissional regido por lei a prevenir, avaliar, identificar e reabilitar a disfagia, faltou o termo reabilitar, é o fonoaudiólogo, através de técnicas, exercícios, orientações e tudo que a modernidade trouxer de bom à nossa profissão. Então, galera, a disfagia, ela foi uma área, uma sub-área que entrou para a fonoaudiologia há quase 10 anos, isso foi em 2016. Então, como eu falei, a fonoaudiologia ela é uma ciência nova, uma ciência com muito para contribuir na reabilitação do paciente, e a disfagia, como área grande da fonoaudiologia, existe há mais ou menos 10 anos. Eu acho interessante, eu não vou ler, mas eu acho interessante a gente saber a resolução do conselho. O conselho fez uma resolução em 2016 e revogou essa revolução em 2024, justamente porque estava havendo alguns conflitos com outras profissões. Mas uma coisa que eu gosto de deixar muito clara, que está escrito no Conselho de Fonoaudiologia: o profissional de fonoaudiologia é apto a avaliar a biomecânica da deglutição, definir o diagnóstico fonoaudiológico, prescrever intervenções terapêuticas, realizar encaminhamentos e estabelecer planos terapêuticos individualizados, entre outras atribuições. Então, se você está atendendo um paciente com disfagia e você acha interessante indicar um exame, você pode sim conversar com o médico para indicar aquele exame. Nossa, mas a gente tem autonomia para indicar exames? Sim, alguns sim. Porém, tudo depende da burocracia dos serviços de saúde. Existem planos, por exemplo, que eu já indiquei a realização de alguns exames, expliquei por quê e coloquei também que seria interessante uma avaliação com o gastro ou com o otorrinolaringologista. Mas sim, a gente pode prescrever e encaminhar alguns exames que são muito importantes. Inclusive, no particular, quando as pessoas realizam esses exames, o que eles pedem é uma explicação mais concreta de por que você quer realizar aquele exame e também, às vezes, pedem para passar pela parte médica. Gosto de deixar isso claro porque está tudo indo para o Instagram, para o YouTube, tem pessoas de várias profissões vendo esse vídeo. Então, assim, pela nossa legislação, a gente pode sim encaminhar alguns exames. Tudo depende dos serviços de saúde. Por exemplo, existem 3 planos que eu já fiz o encaminhamento da VED, que a gente vai explicar o que que é, e não teve problema. E teve um plano específico que eu tive realmente que conversar com o médico, explicar a situação. Na verdade, a gente sempre tem que conversar com o médico, independente de você indicar o plano ou não. Ah, Nath, mas a pessoa foi ignorante comigo, eu não quero falar com ela. Então, você se reporta à família. Eu acho que o mais importante, quando a gente reabilita um paciente, é que a família entenda o seu trabalho e que apoie o seu trabalho. Porque você pode ser o melhor fonoaudiólogo do mundo, você pode ser o melhor médico do mundo. Se a família não comprar o seu barulho, se a família não entender o seu trabalho, nada adianta. Já teve situações de residências que eu fui, que eu ganhava muito bem, mas eu chegava na residência e falava para o familiar, olha, é isso. Aí o familiar falava para mim, ah, tá, o problema dele é só a parte motora. Eu não fiquei.
Eu não estou ali para isso. Eu estou ali para fazer o meu trabalho de reabilitação, para que aquele paciente não broncoaspire, ou seja, a comida não caia no pulmão e ele faleça. Então, assim, eu preciso desse respeito. E quando a gente não tem esse respeito com as famílias, então você não vai ter nenhum aval para nada. Agora, respeito também ele é conquistado quando você começa a explicar os exames, explicar o que você está fazendo ali e conversar com os outros profissionais. Gente, fiz uma revisãozinha básica entre idas e vindas na internet sobre o que é disfagia e também sobre por que que a disfagia é importante. A disfagia ela é importante porque se a disfagia não for reabilitada, o paciente pode correr o risco de broncoaspirar, ou seja, a comida ou a saliva ou o líquido cair no pulmão e o paciente falecer. Porque o nosso corpo tem vários corações. Por exemplo, se o pulmão parar de funcionar, o paciente morre. Se o cérebro parar de funcionar, o paciente morre. Se o coração parar de funcionar, o paciente morre. Então, existem muitos corações dentro do nosso organismo que vão causar a morte naquele paciente. Por isso é importante que a gente sempre explique para a família o que que a gente está fazendo ali, ok? Galera, eu resolvi explicar dos exames mais complexos, ou seja, os exames que eu menos indico, os exames que são mais da parte médica, e para o final deixar os exames que a gente pode indicar, que a gente mais indica e que são mais utilizados também pelos fonoaudiólogos, ok? Broncoscopia. Olha, se eu for receber uma moeda, a cada mentoria que a pessoa me pergunta que é broncoscopia, eu acho que eu vou ganhar R$ 1.000. Então, broncoscopia ou endoscopia respiratória é um exame endoscópico para verificar a via aérea. Lembrando que a gente tem a via aérea superior e a via aérea inferior. Como que eu sei qual é a via aérea superior e a via aérea inferior? A via aérea inferior é a partir da traqueia. Então, esse exame especificamente, eu estou verificando a parte da via aérea inferior, porque eu estou verificando depois da traqueia. Então, ele é um exame, vou mostrar aqui a foto para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ele é um exame que os médicos, e também, quando está na classificação dele, julgam como minimamente invasivo, mas a gente não pode deixar de enfatizar que ele também é invasivo. Mesmo minimamente invasivo, ele não deixa de ser invasivo. Ele é realizado no hospital, o paciente precisa ir para o hospital, e quando ele é feito? Quando, por exemplo, a gente tem, o médico tem uma suspeita de ter algum problema muito sério no pulmão, como câncer de pulmão, quando o paciente, criança, adulto, idoso, ingere algum corpo estranho, por exemplo, ingeriu uma pilha, aí ficou presa no pulmão. Quando o médico faz o exame da broncoscopia, ele vai verificar isso e também ele vai retirar aquele objeto que está ali. Nossa, mas que coisa idiota, nunca que vai cair isso no pulmão. Já atendi um paciente que não poderia comer cachorro-quente, estava comendo cachorro-quente, colocou a batata palha, ela veio numa textura mais grossa, como se fosse de isopor, e ficou preso no pulmão. Então, o paciente teve que sim realizar a broncoscopia, e é um exame que pode acontecer em várias situações da nossa vida. Acontece muito com crianças também. Às vezes a criança está lá sem fazer nada, ela vai, pega um bonequinho pequenininho e ingere. Aquilo não é só preocupante para a criança, de repente, ai meu Deus, a mãe fica desesperada. Ela pode morrer? Por que que ela começa a ficar roxa? Por quê? Você está tapando o pulmão. E é o que eu falei ali atrás. O pulmão, ele é um dos corações que nós temos. Então, vai começando a dar falência respiratória e a criança vai a óbito. Por isso, muitas das vezes esse exame é realizado também para algumas situações infantis. E como que ele é feito? É inserido um tubo através da via aérea para verificar o pulmão, como eu falei, vias aéreas inferiores, usando um aparelho chamado de broncoscópio. Esse exame, ele é feito em ambiente hospitalar, a maioria dos serviços de saúde liberam e ele só pode ser realizado pelo médico. E o médico, inclusive, também dá o diagnóstico. Ele é um exame que, como eu falei, pode ser também para verificar como é que está a elasticidade do pulmão. Por exemplo, o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico que você precisa verificar a elasticidade do pulmão, como que está a saúde pulmonar. Eu vou lá e realizo esse exame. Quando eu quero realizar a retirada de algum corpo estranho, mas ele não é um exame que sazonalmente o fonoaudiólogo, primeiro, possa acompanhar e, segundo, indique, mesmo que os planos de saúde liberem muito. Na minha prática clínica, em 8 anos, eu só encaminhei esse exame uma vez, que foi nessa situação da batata palha,
E havia também um paciente que fazia broncoscopia regularmente, já era um hábito dele antes de eu entrar na residência. Eu conversei com o médico e ele falou que ele fazia esse exame porque o pulmão dele ficou muito flácido, porque o pulmão, ele é um órgão, então ele também vai perdendo a elasticidade. Então ele foi ficando muito flácido e aí ele precisava acompanhar o nível de flacidez que estava, porque dependendo do nível de flacidez que estivesse, ele não poderia mais se alimentar por via oral. Olha que interessante. Então, a gente verifica aquela saúde da via aérea inferior. E é um procedimento, é porque assim, as pessoas falam minimamente invasivo, mas não deixa de ser invasivo. Então, o paciente precisa ir para o hospital, precisa estar acompanhado, não para realizar esse procedimento, mas precisa sim ter alguém da família ali. E quando é criança, a mãe precisa autorizar, ok? Dentro dos exames relacionados à broncoaspiração, ao risco de broncoaspiração, esse é o que eu menos indico e menos converso com a classe médica para indicar. Porém, existem casos e casos. Por exemplo, peguei um paciente que teve um câncer de pulmão severo, severo, e que o pulmão dele está mais flácido. Eu indicaria broncoscopia, para a gente poder ver como é que está aquela saúde pulmonar, para depois continuar a reabilitação por via oral. Porque se eu tenho um cara ofegante, ele não vai conseguir fazer a via oral, ou seja, a alimentação pela boca, ok? Achei essa imagem aí muito boa, inclusive está embaixo também, aonde eu peguei, para vocês depois verificarem. Gente, impressão diagnóstica, laudo cabe ao médico. E é sempre bom uma conversa com o mesmo. Quem está aqui, tem uma pessoa, eu ia perguntar, vocês são médicos? Mas tem uma pessoa que está assistindo que é médico. Mas, enfim, fonoaudiólogos que estão aqui, nós não somos médicos, então eu não vou realizar o exame, eu não vou dar o laudo, eu não vou fazer nada disso. O que eu vou fazer? Eu vou acompanhar o meu paciente, vou verificar como é que está, vou receber o exame, o resultado, vou verificar como é que está a saúde pulmonar dele e vou fazer a minha reabilitação. Classe médica, vocês não são fonoaudiólogos, então não passe exercício que você não saiba. Porque, por exemplo, se o paciente está com uma flacidez no pulmão e eu estou passando um respirol no nível 3, eu posso matar o paciente. Para isso existe o coleguinha fonoaudiólogo e existe também o coleguinha fisioterapeuta respiratório. Lembrando que a fisioterapia respiratória também é super importante a gente conversar, é trabalhando o pulmão. Nossa, foi um trabalho com respiratório, que a gente tem que trabalhar com a respiração, principalmente em hipofaringe. Ó, por que que eu gosto de colocar broncoscopia? Quando eu comecei a trabalhar, há 8 anos atrás, eu recebia muito a seguinte dúvida. Ai, não, para eu realizar a via oral naquele paciente, só depois que realizar a broncoscopia. E aí eu deixei como pergunta: para realizar a via oral no paciente, é necessária a broncoscopia? Não. Há 25 anos atrás, quando a fonoaudiologia foi introduzida no ambiente domiciliar, era um pré-requisito para que a gente realizasse a via oral, ou seja, a alimentação pela boca, que o paciente fizesse a broncoscopia. Hoje existem muitos recursos, muitos exames menos invasivos, porque a broncoscopia é um exame minimamente invasivo, mas é um exame invasivo, para que a gente possa fazer esse retorno de via oral. O que eu mais peguei no início da minha profissão foi isso, a pessoa falando, eu não vou dar a via oral para aquele paciente, porque eu não tenho a broncoscopia. Ué, mas até você esperar a broncoscopia, se você não fizer nenhuma medida, nenhum exercício, nenhuma aparelhagem como laser, bandagem elástica, essas técnicas mais modernas, o paciente pode ir a óbito, porque você também não fez nenhuma introdução. Então, hoje em dia, não é verdade que para você reabilitar o paciente por via oral é necessária a broncoscopia. Você tem outros métodos e ferramentas, como, por exemplo, a escuta cervical, que nós vamos falar ao final, que são ferramentas muito seguras que nos propõem ver se o paciente pode fazer a alimentação por via oral ou não. Então, galera, sanando a dúvida de vocês, a broncoscopia é esse exame e ela é indicada nessas situações, dentre inúmeras que ela pode ser indicada também. Então, gente, para reabilitar a alimentação por via oral, a broncoscopia não é um pré-requisito, a não ser em casos extremamente específicos, como, por exemplo, esse caso que eu citei do paciente com câncer em pulmão, né? Que o pulmão dele estava muito frágil, e aí, realmente, nessa situação, ele fazia todo ano o exame de broncoscopia, ok? Deixa eu passar aqui. Manometria esofágica. Aí eu quero que vocês me respondam. Quem conhece esse exame? Quem já ouviu falar? Já...
pensou um dia na sua vida, o que que esse exame faz? Eu quero saber. Só vou responder quando eu ler as respostas no chat. Todos vocês sabem que é esse exame? Mentira. Não acredito. Não conheço. Gente, esse exame pouquíssimas pessoas conhecem. Se todo mundo conhece esse exame, todo mundo está assistindo esse curso conhece esse exame, vocês estão muito desenvolvidos assim. Ele é um exame que a gente verifica a motilidade e os movimentos peristálticos do esôfago. Vocês estão vendo essa pessoa maravilhosa que tem na tela? Sou eu. Eu fiz esse exame ano passado, porque eu estava com uma suspeita de gastrite. Eu já tive uma situação de gastrite emocional em 2022 e estava evoluindo de uma gastrite leve para uma gastrite moderada. E aí, quando eu encontrei um médico maravilhoso em 2024, eu novamente tive uma situação emocional pesada e aí estava evoluindo para uma gastrite. E ele falou assim para mim, minha filha, o senhor já, maravilhoso também, falou assim para mim, minha filha, a gente vai ver como é que está o seu esôfago. Aí eu olhei para ele e falei, gosto de você, hein? Ele falou assim, vamos entender o seu esôfago. Não adianta eu passar a endoscopia para você se eu não sei como é que está o seu esôfago. Eu falei, pode colocar para a gente ver como é que está o meu esôfago. E aí ele me passou o exame da manometria esofágica. Gente, no meu caso, eu fiz com pH-metria, que aí eu vou explicar qual é a diferença. Esse exame, você está vendo a motilidade do esôfago e também os movimentos peristálticos. O esôfago, ele é o órgão que a gente recebe o processo final da digestão, da alimentação por via oral. A gente vai mastigar, aí vai engolir, vai passar todo um caminho, lembra? Tem as fases orais, faríngeas e esofágicas. Tem também a fase preparatória, antecipatória da deglutição, que é você organizar o local que você vai almoçar, que você vai comer. Depois dessa fase, você tem a orofaríngea e a faringoesofágica. Eu gosto de deixar as fases cruzadas, porque a dinâmica da deglutição é muito rápida. Então, você diferenciar, assim, dividir na caixinha, não é assim, até porque a vida não é assim. E aí você está preparando o bolo alimentar para chegar bem no esôfago. Então, se a gente pega um paciente com câncer de esôfago, vai atrapalhar, porque o órgão que vai chegar à deglutição não está funcionando. Então, ele vai comprimir sim, e o cara pode ter refluxo e ter o que nós chamamos de disfagias baixas. Disfagias altas são até o esôfago. Disfagias baixas são esôfago e intestino. E o que isso tem a ver com a dinâmica da deglutição? O cara com câncer de intestino tem uma alimentação específica. Eu preciso sim conversar com o oncologista dele e fazer uma especialização. Então, esse exame de manometria esofágica, ele é muito interessante para que a gente converse com o médico para fazer a indicação do mesmo quando acontecem disfagias baixas. Disfagias, existem disfagias que a gente chama de lusórias, são a luz do esôfago, como por exemplo a calásia, hérnia de hiato, e existem disfagias baixas, que já passam, pegam aquele órgão do esôfago e vão descendo. Não sei se vocês lembram do Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Ele viveu muito, mas muito, porque quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer de esôfago, que ele teve, é 1 mês, 2 meses de vida. Mais um coração é o esôfago. Por quê? Se o esôfago não funciona, gente, é muito difícil a pessoa fazer uma alimentação por via oral e manter uma vida plena. Então, assim, por isso que são importantes a gente fazer determinados exames de sangue, exames de urina, fazer um check-up todo ano para verificar, principalmente essas questões relacionadas às neoplasias, aos cânceres. O Bruno Covas foi um que viveu muito porque ele teve todo o apoio financeiro para poder viver da melhor maneira possível com câncer no esôfago. Mas é um dos diagnósticos mais tristes de câncer, esôfago. Por quê? O paciente não demora muito e vai a óbito, ok? Então, a manometria esofágica, ela é um exame, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é mais ou menos uma sonda dessa, que é introduzida no nariz do paciente. Acho que eu vou colocar o vídeo primeiro, pra vocês verem o que que é o exame de manometria esofágica. Dá um play para a galera acompanhar.
que a Natalinha fez. A manometria esofágica de alta resolução é um exame realizado via nasal, com uma sonda, que é passada pela narina com o auxílio de um anestésico local. Ele é realizado para avaliar o funcionamento do esôfago, como a movimentação de líquidos e alimentos, da boca até o estômago, chamado de peristaltismo, e a pressão nas válvulas, as esfíncteres. A manometria esofágica de alta resolução é realizada com o paciente acordado, portanto, não é necessário vir com acompanhante. Não é possível utilizar sedativos, pois algumas ações, como engolir água, são solicitadas ao longo do exame. Após a realização da manometria esofágica, que dura cerca de 10 minutos, o paciente é liberado, podendo ir embora e seguir o dia normalmente. Alguns pontos são fundamentais para se preparar para a realização da manometria esofágica. É obrigatório que o paciente esteja em jejum de 8 horas. Se o paciente fizer uso de medicações que alteram o funcionamento normal do esôfago, elas devem parar de ser tomadas 48 horas antes do exame. Esses medicamentos são nitratos como dinitrato de isosorbida e propatilnitrato, bloqueadores do canal de cálcio como nifedipino e diltiazem, anticolinérgicos como escopolamina e cloridrato de papeverina, procinéticos como metoclopramida, bromoprida e domperidona, e sedativos como diazepam, bromazepam, clonazepam e alprazolam. Lembre-se, porém, de consultar seu médico antes de interromper o uso das medicações. No dia da sua manometria esofágica, traga o resultado dos exames realizados anteriormente, como endoscopia digestiva alta ou raio-x contrastado do esôfago. Traga também a solicitação médica do exame, seus documentos pessoais e de convênio, se este for o caso. Bom exame! Então, gente, o exame da manometria esofágica, conforme vocês puderam perceber, é para a gente poder ver a motilidade do esôfago, também verificar a movimentação que acontece. Porque o esôfago, ele é um órgão dividido em três partes. Então, se ele é dividido em três partes, às vezes, o paciente está apresentando um refluxo gastroesofágico ou está apresentando alguma doença específica na porção final do esôfago. Então, ele é um exame que você vê tudo, praticamente, dessa parte. Teve uma pessoa que fez uma pergunta muito inteligente. Ela perguntou assim: fonoaudiólogo reabilita disfagia esofágica? Então, segundo o Conselho de Fonoaudiologia, todos os âmbitos de disfagia são reabilitados pelo fonoaudiólogo. O que eu não posso fazer? Prescrever medicação, isso cabe ao médico. Mas eu preciso sim fazer alguns exercícios específicos, por quê? Se eu pego um cara que está com problema no esôfago e está comprimindo a dinâmica da deglutição, ele não vai conseguir ingerir todo tipo de alimento. Eu preciso conversar com a família, se ele vai fazer uma via de alimentação alternativa, que aí pode ser por soro, pode ser também nasal, mas a nasal não vai dar conta, porque você não vai conseguir colocar o fio para chegar no esôfago. Então, assim, a gente reabilita sim, porque aquela compressão vai subir. E aí o paciente tem que estar com os órgãos relacionados à motricidade miorofuncional adequados para poder deglutir, porque ele só vai piorar. Vai piorar na alimentação, vai piorar na saliva. Então, quando tem um problema no esôfago, é muito sério, tem que identificar logo, tratar logo, seja de forma medicamentosa, seja por cirurgia. Infelizmente, tem alguns cânceres, como foi o do Bruno Covas, que são cânceres muito agressivos. Existe câncer de esôfago que o paciente sai vivo? Existe, dependendo da região que foi pegado o esôfago. No caso dele, foi um câncer muito agressivo. Então, assim, tem regiões, situações específicas em que o paciente ele pode ir a óbito com um determinado diagnóstico, ok? No meu caso desse exame que eu fiz, o meu foi com pH-metria. Então, o que que aconteceu? Eu fiz esse exame, não é bom, tá, gente? Dói muito, não gostei, achei horrível. A sonda, água, ingerindo água, não é legal.
Eu consegui aguentar bem porque eu sabia que eu precisava ficar quieta para fazer o exame. Você sente um incômodo na sonda, no nariz. Se o paciente tiver algum problema respiratório, também é ruim, ele não consegue fazer, mas é um exame muito importante. No meu caso, foi com pH-metria, ou seja, eu fiz o exame no consultório e aí depois eu peguei uma, como se fosse uma bolsinha, quando o paciente faz uma ação, fica essa bolsinha durante de um dia para o outro. Horrível, horrível, horrível. Que aí você tem que ficar anotando as vezes que alimenta e também medindo qual foi o horário que você se alimentou, o que que você comeu, e aí depois a médica vai lá e tira a sonda. Horrível. Assim, muito ruim, mas um exame muito importante para ser feito, tá? Então, ele é feito para avaliar a motilidade do esôfago durante a deglutição e nos períodos de repouso. O médico pediu para mim especificamente porque ele queria ver o meu esôfago no período de repouso. Ele é considerado pela classe médica e alguns autores padrão ouro para verificar o esôfago. Por quê? A sonda ela é colocada até o esôfago. Então, você está verificando tudo ali. E ele é super importante para disfagias baixas, ok? Existe um preparo para realizar esse exame, conforme vocês viram no vídeo, e eu preciso de um paciente com padrão mínimo de cognição. Então, não é um exame que eu consigo indicar para qualquer paciente. Se for um paciente muito demenciado, ele não vai conseguir fazer. Primeiro, porque a gente tem que parar com as medicações ao longo de uma semana. Então, ele é um exame que você reduz, você não consegue fazer com todas as pessoas realizado pelo médico com auxílio de uma assistente. Isso aqui é para vocês entenderem como é que fica o resultado do exame. Aqui, ó. É para a gente ver a motilidade do esôfago, a função dele. No meu, graças a Deus, Deus deu que estava tudo normal. E aí ele ficou mais tranquilo. O médico falou assim para mim: olha, você é aquelas pessoas que vai tomar remédio com 50 anos, hein? Então é melhor a gente cuidar dessa gastrite agora. Então, assim, o exame foi super importante de ser feito, e ele é um exame importante a gente conhecer até para indicar para alguns pacientes, ok? E conversar com o médico também. Por exemplo, exemplos da vida normal de um fonoaudiólogo que podem acontecer. Está fazendo o processo de evolução, está tudo normal, tudo maravilhoso, está reabilitando tudo, o paciente começa a vomitar muito. Pô, estou fazendo exercício, sou uma fono MacGyver, estou ligando o laser, estou colocando a bandagem elástica e o paciente está vomitando. Então, a disfagia não está sendo alta, ela está sendo baixa. Quero lembrar também que existem pacientes com gastrostomia que broncoaspiram, porque as auxiliares, cuidadores, técnicos, quem for ofertar comida, oferta com ele deitado. E ali existe uma disfagia baixa. Então, gente, a gente precisa conhecer os exames até para também poder indicar, ok? Aliás, quero falar uma coisa muito legal. Eu produzi um livro, um e-book, explicando como colocar a bandagem elástica. Produzi com muito carinho para todos vocês. Para quem não sabe, eu trabalho com bandagem elástica há muitos anos, já produzi artigos sobre tal. Acho muito importante a gente saber utilizar, porque a bandagem elástica é um recurso barato dentre os outros recursos. Você tem um bom resultado com o paciente e você pode ser utilizado por quase todos os públicos, para não dizer todos, de bebê de recém-nascidos até idosos. Inclusive, eu sempre falo isso nos meus cursos de bandagem. O veterinário está jogando em cachorro direto a bandagem elástica. Então, é um recurso muito importante para você que está assistindo essa live. Eu indo e vindo toda hora, mas você está aqui comigo. Muito obrigada. No sábado à tarde, nesse calor no Rio de Janeiro. Para você, vai ter 50% de desconto nesse e-book. Então, quem ficar até o final, preste atenção, quem ficar até o final, conversar com o Lucas direitinho, vai ter 50% de desconto. Olha que legal. Gente, agora vamos começar a falar dos exames que a gente conhece, né? Porque a gente está falando de broncoscopia, que quase ninguém conhece, manometria esofágica, porque eu preparei pedrada, e agora a gente vai começar a falar de videoendoscopia da deglutição. Quem conhece esse exame aqui, o VED? Esse é mais conhecido por nós, fonoaudiólogos. Galera aí da velha guarda conhece, hein? Vai dizer para mim que não conhece, não, pelo amor de Deus. Alguém tem que conhecer esse exame. Conhece? Deixa eu ver. Deixa eu abrir o chat. Sim, sim, a galera. Pô, vocês estão. Ó, já botei um rebelde ali para identificar que eu sou da velha guarda também, né? Que eu tenho 35 anos, né? Eu não sou tão. Sou milênio. E aí vocês estão botando que sim, vocês também são a galera aí da velha guarda, hein? Tô brincando, tá? Ó, vamos lá. O VED, que era o exame que o Lucas ele ia mostrar o vídeo, mas depois ele vai colocar no grupo pra gente.
Como que ele acontece? Ele lembra um pouco, lembra muito vagamente o exame da broncoscopia. Por quê? O médico ele vai introduzir uma fibra. Ah, aliás, esse exame ele pode ser realizado em consultório e também em domicílio, na casa do paciente. Então, ele é um exame prático, você não precisa de internação. Como todos os exames que eu tenho falado até agora, ele é minimamente invasivo, mas de todos que nós vimos até agora, de classificação de minimamente invasivo, esse seria realmente o que é minimamente invasivo. Só que eu preciso do paciente acordado e eu preciso também de um preparo, tem que fazer 6 horas de jejum em algumas situações, e que o paciente ou vá para o consultório ou ele seja realizado em casa. Mas por que que esse exame ele é tão legal e tão assim acessível às vezes para o público fonoaudiólogo a gente entender e ver o resultado? Por quê? O médico ele vai introduzir uma fibra flexível pelas fossas nasais e aí quando ele está colocando aquela fibra, ele também vai dar ao mesmo tempo uma consistência para o paciente comer. Um sólido, por exemplo, um pão. Aí ele vai colocar também o corante azul, corante alimentício azul. Aí o paciente vai mastigar, vai estar com aquela sonda ali ligada e você vai ver pela televisão. Só que você vai conseguir ver até a fase faríngea. Você não consegue ver muito mais adiante. Você consegue ver ali até a fase faríngea. O paciente está comendo a comida, né? E aí o médico está fazendo o exame com uma fibra nas fossas nasais da laringe, na cor azul. Nesse exame, eu consigo perceber durante a dinâmica da deglutição em que momento que o paciente está broncoaspirando e se ele está broncoaspirando. Porém, ele é limitado, porque o exame você só consegue ver o início ali das pregas vocais. Então, ele vai até a fase faríngea, porque tem um finalzinho da fase faríngea, que é a faringe esofágica, que é onde geralmente acontecem as broncoaspirações e as microaspirações. Porém, ele é um exame assim muito importante de ser feito também. E é um exame mais acessível, porque eu consigo realizar em consultório, não precisa de internação, e também consigo realizar na residência do Minha mãe paciente. está sempre estudando, ó. Olha a aula. Anda isso. Mamãe está sempre estudando. Muito bem, mamãe, continue. Ó, então, mas não é só a consistência sólida. Esse exame você verifica a consistência sólida, pastosa e líquida, sempre misturado com corante azul comestível. Por que azul? Alguém sabe por que é azul? Responde aí no chat que eu quero saber. Ó, vocês estão respondendo um pouco no chat. Não sabem? Se é o Lucas, a gente também vai dar mais desconto para quem responder mais no chat. Vocês não sabem disso. No livro. Vai ficar todo mundo calado aí. Quero só ver. Ah, tá. Uma pessoa respondeu. Que bom. Muito bem, Rebeca. Caramba, muito bem. Não tem nenhuma substância azul no nosso corpo. Justamente por isso também, quando a gente vai realizar o Blue Dye Test, que é o teste do corante azul, com saliva ou modificado, quando o paciente tem traqueostomia é azul, porque não tem nada azul no nosso corpo. Então, não tem o vídeo aqui, mas tia Natália explica para vocês. Uma fibra, colocando no nariz, tá mastigando, tem um vídeo, vai aparecer, e naquele momento você vai ver se o paciente está realmente broncoaspirando ou não. É feito por otorrinolaringologistas médicos e olha que legal. Esse exame pode ser acompanhado e deve ser acompanhado com a presença de um fonoaudiólogo. O exame, esse último exame que nós estávamos falando, videoendoscopia da deglutição, ele é um dos primeiros, passando pela broncoescopia, pela manometria esofágica, que existe a presença do fonoaudiólogo. Todos os exames que eu tenho indicado para as pessoas, para os pacientes realizarem, e também visto as respostas, tem sempre um fonoaudiólogo presente. Isso é muito interessante. Primeiro, para poder passar a situação para o médico, ou seja, você que é fonoaudiólogo, e quer indicar um exame, de repente, para um paciente jovem, que você está desconfiando que antes de chegar na fase faringoesofágica, está broncoaspirando, você pode acompanhar sim o seu paciente nesse exame, dizer que a fonoaudióloga dele está presente. É claro que a gente precisa perguntar, porque a gente está assistindo um exame num local que não é nosso, para ver se a gente pode assistir, mas mesmo que você não fosse junto, na maioria dos exames tem um fonoaudiólogo presente. Olha que legal. E aí também a gente consegue ver qual consistência que está ocorrendo a broncoaspiração.
uma vez que a microaspiração, uma vez que, ou aspiração, gente, microaspiração é quando a comida, o bolo alimentar, ele, vamos dizer assim, suja um pouco no pulmão e aí o corpo coloca para fora. Seja você tossindo muito, seja o paciente vomitando muito ou tendo muita diarreia. Na verdade, um dos principais sintomas da broncoaspiração não é só a asfixia do sufocamento, mas é um vômito muito intenso e uma diarreia muito intensa, porque o nosso corpo é muito inteligente. E como o organismo afetado foi, o órgão afetado foi o pulmão, que é um dos nossos corações, você vai querer, o corpo vai querer tirar aquilo dali. Então, ele vai tentar tirar de todas as maneiras, seja vomitando muito, ou o paciente tendo muita diarreia, para quem não sabia, tá? Então, assim, você já tem a presença de um fonoaudiólogo nesse exame, mas você tem um viés limitante, que você precisa da pessoa, do paciente, com um mínimo de cognição preservada. Veja, ele não precisa estar com o cognitivo 100% preservado, não, mas ele precisa ter um mínimo para entender a ordem, entender o que ele vai comer, mas chegar a engolir. E também você tem um preparo para fazer, mas ele é um exame mais acessível, por quê? Pode ser feito tanto em casa quanto no consultório, não precisa de um ambiente hospitalar e também tem a presença de um fonoaudiólogo. Então, todo exame, para mim, que tem a presença de um fonoaudiólogo é um exame bom, tá? Com todo respeito aí à classe médica. E o médico está assistindo aí a live. Muito obrigada. Você não sabe, né? A gente vai e volta, você continua aí, mas muito obrigada pela sua presença, tá? É, vou fazer piada, porque quando eu estava assistindo, Lucas tem que liberar para mim, para mexer nos slides, você ainda não liberou. Quando eu estava assistindo um curso com a classe médica, toda hora o pessoal falava da fonoaudióloga. Então, também eu vou sacanear essa pessoa que está assistindo aí, que é médico. Todo respeito, tá? Bom, gente, no curso a gente estava falando de broncoscopia, de manometria esofágica, e agora vamos dizer que a gente vai para uma segunda parte, em que são os exames que nós conhecemos, mais conhecemos. O primeiro que eu falei foi o VET, e tem também o que a gente mais conhece, mais indica e mais trabalha, que é o videodeglutograma ou videofluoroscopia da deglutição. Existem várias nomenclaturas para esse exame. Você conhece esse exame? Alguém conhece? Quem está interagindo aí no chat, hein? Olha lá, hein? Eu e o Lucas podemos mudar de opinião aí até o final do curso. Presta só. Deixa eu abrir aqui. Para ver se alguém conhece esse exame, hein? Pelo amor de Deus. Esse exame aí, o mínimo exemplo que a gente tem em todos os cursos é esse exame. Não digo nem o VET. O VET às vezes é difícil a pessoa conhecer, mas este aqui é super importante. Quero só ver vocês falando no chat, ver se vocês conhecem, hein? Deixa eu ir abrindo aqui enquanto isso. Bom, então a gente estava falando da videoendoscopia da deglutição, que é o primeiro exame que a gente observa mesmo a dinâmica da deglutição, é um exame minimamente invasivo, esse que o Lucas falou dos vídeos no grupo, tá? Mas mesmo assim acho que deu para entender legal. E eu observo bem a fase faríngea, então se eu estou achando que o paciente está com problema na fase faríngea, é esse exame que eu tenho que conversar com o médico para indicar, ok? Videodeglutograma, videofluoroscopia. Olha, teve um paciente meu que fez esse exame com o nome chamado videoesofagografia. Sendo que a gente nem viu o esôfago, mas assim, foi o exame. E eu juro para vocês, eu achei que não era o videodeglutograma, mas como eu acompanhei e vi que era, eu falei, gente, não é possível que seja esse nome, mas é. Gente, esse exame nada mais é do que um raio-x feito durante a dinâmica da deglutição. Qual é a maravilha desse exame? Que você consegue acompanhar praticamente todas as fases. Fase preparatória, fase preparatória ou antecipatória, a nomenclatura que você quiser utilizar, fase oral, fase faríngea, e depois você vê também o caminho ele entrando na fase esofágica. Então, assim, ele é um exame muito completo e minimamente invasivo. De todos que nós falamos até agora, eu vou dizer que esse é minimamente, mínimo do mínimo invasivo. Por quê? O paciente ele engole alguns alimentos com diferentes texturas e geralmente os líquidos eles são com bário para poder verificar. Você faz um raio-x do paciente enquanto ele está ingerindo alguns alimentos com algumas consistências diferentes, mas geralmente é mais líquida, mais pastosa e está com bário para poder aparecer no raio-x. E aí o que acontece? Você vai verificar a dinâmica da deglutição e se estão ocorrendo microaspirações ou aspirações.
Existe uma broncoaspiração no idoso que a gente chama de pneumonias aspirativas. Às vezes, quando o médico, isso eu esqueci de falar na broncoscopia, quando o médico tem uma visão, como é que eu vou dizer, mais antiga, e aí ele começa a perceber que está tendo muita pneumonia, e aí no raio-x ele vê uma sugestividade de que aquilo ali esteja acontecendo uma aspiração, às vezes eles indicam a broncoscopia. Mas aí você aí, ó, tá assistindo o meu curso, você vai conversar com ele, e aí você vai indicar esse exame aqui, ó, vídeo deglutograma. Ele não fez um raio-x, então faz só um raio-x. Paciente lá comendo direitinho, fez um raio-x, bom. E aí você vê mais ou menos em que momento está acontecendo aquela aspiração. Esse exame ele é muito completo, o paciente precisa também ter um mínimo de cognição, tem um preparo e ele precisa estar acompanhado. Mas ele é um exame bastante completo para verificar em qual momento da dinâmica da deglutição ocorre a disfagia e com qual consistência alimentar, tá? Então, assim, só para também vocês não ficarem perdidos, videodeglutograma e videofluoroscopia são a mesma coisa, tá? Ok? E existem outras nomenclaturas para os serviços de saúde. Por exemplo, nesse paciente especificamente, a nomenclatura que estava para esse serviço de saúde era videoesofagografia. Olha que diferente. Esse eu nunca tinha visto. Como o outro, o fonoaudiólogo acompanha a equipe médica nesse exame, mas quem realiza é o médico. Gente, todos esses exames que nós vimos até agora, quem realiza é o médico. Mas na VED e também na videofluoroscopia, quem acompanha o médico é o fonoaudiólogo. Mais utilizados por nós para classificar a disfagia. Mostra aí o vídeo, Lucas, que eu vou ver se a galera conhece. Que até então só tô vendo dois no chat. Acho que vocês não conhecem esse exame, pelo amor de Deus. Gordinha conhece. Ó, a gente vai ver uma deglutição normal, a gente chama de típica, e uma deglutição atípica, ou seja, um exame alterado. Olha que legal esse exame. Olha que bacana. Dá uma parada aí, Lucas, dá uma parada. Perceba, esse aí é um exame normal, típico. Percebe a velocidade da deglutição. Gente, quando o paciente ele está mastigando e aí vai fazer a fase da ejeção oral, ele está saindo da fase orofaringe, ele está transitando por essa fase e vai fazer a deglutição, essa deglutição ela acontece de 0,8 a 1,3 segundos, então ela é muito rápida. Por isso que quando o paciente começa a demorar muito para engolir, muito, né, usando um termo mais chulo, muito para engolir, ou ele recusa a alimentação porque ele não está conseguindo engolir, é um sinal de que tem um problema na dinâmica da deglutição. Mas veja como esse organismo, esse indivíduo aí que está mastigando, como ele deglute rápido. Isso é uma deglutição normal, tá? Pode continuar aí, Lucas. E percebam como é de 0,8 segundos a 1,3 segundos. As nomenclaturas divergem. Tem alguns autores que dizem que a deglutição pode ir até 1,6 segundos. Ah lá, mastigando, mastigando. Tá engolindo ele também, né? Tem que mastigar um pouquinho mais também. Ah lá, fazendo. Ó, o exame é alterado. Presta atenção. Dá uma parada aí, Lucas. Vocês estão vendo a minha seta? Acho que estão, né? Dá para ver? Qualquer coisa escreve aí no chat se tá vendo sim ou não. Acho que dá para ver, tem uma setinha aqui, não dá? Não. Bom, vocês estão vendo que aqui tem tem a boca dele, né? Essa parte aqui mais escura dentro da boca é a parte final da língua. A gente diz que é a parte basal da língua mais vidada para a faringe. E aí vai descendo, vocês estão vendo que tem um risco aqui no pescoço, vamos dizer assim, perto das vértebras. Esse risco aqui, que está aparecendo mais escuro, que não tinha no exame anterior, isso aí são resquícios de alimentos que ficam. Às vezes a gente está atendendo um paciente, ele fala assim, doutora, doutor, tem um homem também assistindo, eu estou sentindo que o alimento está parado aqui, está parado. Ele realmente está parado ali. Porque ou ele vai ficar em valéculas, que é essa parte mais de cima, esse Vzinho que está aí, ó, embaixo assim da mandíbula dele, ou vai ficar ali ou vai descendo. É o que a gente chama de estase. Estase é quando o paciente tem essa sensação e realmente está acontecendo. Nossa, mas como que isso aí sai dali? Primeiro, que com o passar do tempo, ou seja, o paciente fez aquela deglutição e vai para aquela estase,
O organismo vai decompondo e aquilo vai sair dali. E segundo, que você, que é fonoaudiólogo, vai estar fazendo exercícios para que ele tenha uma melhora na fase faríngea e consiga deglutir com mais velocidade. Vocês percebam que esse aí também é um paciente um pouco mais idoso, porque a mandíbula dele está um pouco mais caída. Ela não é uma mandíbula igual a anterior. Depois o Lucas vai botar o vídeo da anterior de novo. E a cervical dele, vocês percebem que tem um ossinho ali atrás? São 7 vértebras na cervical. Ela também está um pouquinho mais torta. Isso denota envelhecimento, tá? Não sei se é uma pessoa envelhecida, mas pelos padrões parece. Ou que teve alguma atividade laboral que ficou mais envelhecido. Tem algumas ausências dentárias também. Enfim, observa só como é diferente. Dá um play aí, Lucas, para eles. Olha lá, já tá com o alimento parado ali. Ficou de novo, ó. Ficou. Ih, muito ruim. Ficou. Daqui a pouco ele vai tossir, ó. Tá tossindo, tá tossindo. Olha lá, olha lá. As ausências dentárias. Tá tossindo, tentando pôr pra fora, olha lá. Subiu, ficou parado, não conseguiu tirar tudo, engoliu uma parte. Esse cara tá bem mal, hein? Ou essa mulher, também não sei. Olha lá, tá vendo? Fica só um sujinho ali embaixo, ele tá tentando engolir ainda. Ele tem algumas ausências dentárias. Vendo? Ele fica tentando até. Coloca de novo só para as meninas e os meninos verem também o que eu tô falando aí, Lucas. Ó, percebam que não tem nada sujo nesse primeiro exame. Olha o exame normal. Olha a velocidade que a pessoa mastiga. Olha como ela engole tranquila, passando pelo tubo alimentar, passando pela fase faríngea, entrando no final na fase esofágica. Olha que maravilha. Como é eretra a cervical dela. Agora o exame alterado. Olha a cervical como já está torta. Tem algumas ausências dentárias, quando ele levanta a cabeça a gente vê. E como ele fica parado ali, realmente fica um resíduo parado, que já tinha até antes dele começar a fazer o exame, né? A gente não sabe se é saliva. Aí ele tosse, tentando colocar para fora. Uma parte sai, outra continua. Aí ele vai. É isso. Tem as ausências dentárias também, continua abaixando a cabeça. E olha como ele faz deglutições múltiplas, ou seja, no exame anterior a gente viu que é só uma única deglutição. Esse cara, para uma ingestão, ele fez de 4 a 5 deglutições. Quando passa de 3, a gente chama de deglutições múltiplas, ok? Então, assim, ele é um exame muito completo, esse exame, ele é muito indicado e tem a presença do fonoaudiólogo lá, assim, gente, quase todos os exames, todos, graças a Deus também, a gente está evoluindo nessa parte. Quase todos os exames eu recebi o laudo do médico e o laudo do fonoaudiólogo. Então, assim, eu fiquei super feliz porque significa que a gente está evoluindo, né? Agora a gente tem que brigar por mais coisas, como, por exemplo, que a gente não está presente na manometria. Manometria é importante, o fonoaudiólogo estar presente quando pega uma pessoa com câncer de esôfago. Tem que ver o que está acontecendo ali. Então, o exame de videofluoroscopia, primeiro que é um exame mais aceitável para os planos. Essa nova leva de médicos, você que está aí também, que é o médico mais novo, eles geralmente sempre indicam esses exames e eles são muito importantes para serem feitos. Quero lembrar também que teve uma galera que entrou, que no final da live a gente vai falar um pouquinho sobre, aliás, do curso, a gente vai falar um pouquinho também sobre o livro que eu produzi, um e-book sobre bandagem elástica. Para quem não sabe, eu escrevi um artigo, mais de um artigo, mas o científico é só um explicando os benefícios da bandagem elástica para a fonoaudiologia. Então, é um e-book assim, muito fácil, muito tranquilo de entender, porque eu quero isso. Quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo e continuem aí dominando o mundo. Então, o e-book está muito legal, com várias diferentes formas da gente colocar a bandagem elástica. Procurei muito tempo que não é feito um e-book de bandagem elástica. E tem, assim, várias aplicações que eu utilizo também no meu dia a dia. E quem ficar até o final da live, do curso, e assistir o curso até o final, vai ter também 50% de desconto na compra do e-book, tá? Gente, a gente falou dos exames, broncoscopia, manometria, exames mais da classe médica, mas que a gente precisa entender o que é. VED e videofluoroscopia, ou, vamos dizer assim, videodeglutograma também, eles são importantes porque o fonoaudiólogo também está presente e são mais palpáveis à nossa realidade.
porque você consegue perceber em que momento da dinâmica da deglutição, da dinâmica da alimentação, que está ocorrendo uma pneumonia aspirativa. Lembrando que não significa que você não pode mexer naquele paciente, atender aquele paciente sem ter primeiro o exame. Você pode sempre atender o seu paciente se você utilizar esse recurso que eu vou falar agora, que poucas pessoas utilizam bem, tá? Mas que é muito importante que nós saibamos utilizar, ok? Vou seguir, hein? A escuta cervical. Gente, a escuta cervical, ela é considerado padrão ouro na fonoaudiologia para verificar as disfagias. Vou repetir, a escuta cervical é considerada por alguns autores que publicaram isso em artigos, publicaram também em livros e revistas e anais de congresso. E a escuta cervical é considerada padrão ouro na fonoaudiologia para verificar as disfagias. Então, a gente tem 25 anos atrás, em que eu precisava da broncoscopia. E aí, a gente vai se desenvolvendo, estudando, publicando artigos e verificando a importância da escuta cervical. A escuta cervical, ela é um tema muito polêmico dentro da fonoaudiologia, porque há muita divergência. Tem autores que consideram, tem autores que não consideram. O que eu percebo que as controvérsias existem porque existem profissionais que não se atualizam. Não adianta você chegar para atender um paciente e falar assim, vou botar a mão. Não vai escutar nada com a mão. Existe um aparelho chamado estetoscópio, que a gente posiciona entre a quinta e a sétima vértebra, que a tia Natália vai ensinar vocês a utilizar, e que você vai fazer uma escuta. Agora, com a mão, gente, eu já fiz isso algumas vezes. Por favor, o dia que alguém, uma pessoa tiver a capacidade de conseguir fazer uma escuta cervical com a mão, me ensina, porque eu realmente vou querer aprender. É muito difícil, tem que ter muita concentração, muito barulho, etc. Uma vez eu estava num trabalho, essa fono específica que falou do meu órgão funcional falou assim: Ah, peraí que eu vou ver. Aí, engole. Eu olhei para ela e falei assim: Você está escutando? Ela, tô, nossa, eu consigo escutar muito bem. Eu falei, meu Deus. Então, assim, não faça isso. Existe um aparelho que se chama estetoscópio, de diferentes marcas. Não importa a marca, o que importa é você saber utilizar. Antigamente eu tinha uma marca que, inclusive, a classe médica usa muito. O médico não está mais aí, mas ele também usa muito nas consultas dele. Mas, assim, esse especificamente eu tinha, não tenho mais, porque eu já perdi uma vez. Eu tenho medo de ser assaltada. Então, eu compro um esteto que eu poderia, que eu posso utilizar no meu dia a dia. Inclusive, as meninas que trabalham comigo na empresa também ganharam esse esteto. E é muito fácil para a gente começar a perceber os barulhos, os ruídos que acontecem na dinâmica da deglutição. Olha que legal a escuta cervical. Procedimento realizado pelo fonoaudiólogo. Olha que legal. A gente tem todos os exames sendo realizados pela classe médica. Agora a gente tem um exame, quer dizer, um procedimento. Chega a ser um exame, um dia vai chegar a ser um exame, mas um procedimento não invasivo que é realizado pelo fonoaudiólogo para verificar a presença de ruídos sugestivos com disfagia. Não é invasivo, prático, seguro e nos norteia para a terapia. Então, se você está desconfiado de que aquele paciente está com disfagia, aquela criança, aquele recém-nascido, você tem sim como verificar com esse estetoscópio e com o oxímetro. Por que é importante o oxímetro? Quando a gente está se alimentando, existe a apneia da deglutição. Então, cessa a respiração para poder a alimentação passar. Mas existe um padrão. Por exemplo, se o cara ventila sempre em ar ambiente a 98 no oxímetro, e aí durante a deglutição vai a 88, alguma coisa está acontecendo, não é normal. O normal é assim: se ele está em 98, vai diminuir até 92, 91, padrões normais. Agora, se de repente ele já tem uma saturação baixa, 92, e ele baixa muito para 82, eu preciso verificar o que está havendo. Ou ele está aspirando, ou ele está microaspirando,
ou, de repente, a consistência que eu indiquei, eu, fonoaudiólogo, está inadequada. Então, é muito importante a gente saber utilizar o estetoscópio e também o oxímetro. Ó, através da escuta cervical, podemos observar na fase orofaríngea. Olha que bacana, a escuta cervical, ela pega essa fase também orofaríngea. Você lá presente vai perceber a fase antecipatória e a fase preparatória da dinâmica da deglutição. A Logman e também outros autores, que a Logman a gente utiliza muito, né, nos Estados Unidos. Mas geralmente os autores brasileiros, às vezes o Milton Cunha, né, o gastro, eles também colocam muito a fase preparatória e antecipatória, porque a gente coloca muito em voga a dinâmica da alimentação do Brasil, que é diferente das outras dinâmicas, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, existe essa fase preparatória, antecipatória, você está organizando a dinâmica da deglutição, e aí você começa a fase orofaríngea e faringoesofágica. Eu gosto de deixar junto, porque você percebe o que está acontecendo. Então, com a escuta cervical, podemos observar na fase orofaríngea se há ou não penetração laríngea. Com o auxílio do oxímetro também, podemos perceber se há uma queda muito grande de saturação, indicando a penetração laríngea. Contudo, há enormes controvérsias. Por quê? Existem artigos que dizem que, artigos médicos também, tá? Que dizem que a escuta cervical não é padrão para você sazionar ou não uma disfagia, mas ele é um padrão sim para você identificar se tem um problema na dinâmica da deglutição. Então, diverge muito. O que eu percebo na prática clínica? As controvérsias existem porque existem profissionais que não se atualizam. Existem profissionais como a que eu trabalhei que bota a mão para escutar. Isso não é escuta, isso é porcaria. Você vai fazer porcaria? Você não faz fonoaudiologia, você faz porcaria. A fonoaudiologia, a gente pega o esteto e pega o oxímetro para fazer. Isso é porcaria. Ah, eu vou ver de nada. Peraí, engole aí. Qualquer pessoa vê isso. Agora, você que é fonoaudiólogo, você tem a obrigação de saber usar um estetoscópio para poder trabalhar com a parte de disfagia. Senão, antes de tudo isso, é porcaria, tá? Olha. Bom, vou pegar meu esteto. Tomara que fique aí a aula. Graças a Deus está ficando. Energia. Não falar nada não, mas a galera tava antes, tava com uma energia pesada, hein? O negócio caiu o tempo todo. Aí, agora a aula tá top, tá? Tô brincando, é porque antes, agora eu vou falar mesmo. Antes eu tava falando de exames que a gente não participava. Quando eu comecei a falar de exames que o fonoaudiólogo participava, a aula ficou maravilhosa. Começou, nada caiu. Olha só para vocês entenderem, a gente tem certos, não dá para ver muito bem aí, tá um pouquinho claro, mas depois vocês deem uma pausa, isso vai para o YouTube, vocês deem uma pausa para dar uma olhadinha. A gente tem 7 vértebras na cervical, e geralmente a escuta cervical, que é feita pelo fonoaudiólogo, ela acontece entre a quinta e a sétima vértebra, mas depende muito. Por exemplo, eu preciso sentar, conversar com a pessoa, conhecer o histórico de vida dela. Por isso que a anamnese, a avaliação, ela não é uma coisa assim, porque você precisa entender. E às vezes a pessoa ela tem uma função que ela fica com a cabeça muito baixa ou com a cabeça muito elevada. Então, a quinta e a sétima vértebra, elas se confundem. Por isso é importante a gente realmente entender a profissão daquela pessoa para poder posicionar. Agora, dentre todos os artigos que eu li, dentre a minha prática clínica, a gente também percebe que para fazer uma boa ausculta cervical é sempre até a quinta e sétima vértebra. Quem está por aí, vamos praticar um pouquinho? Olha só, eu estou fazendo essa live, esse curso, para quem é fonoaudiólogo, mas ele está no YouTube. Então, você que não é fonoaudiólogo, você pode assistir, mas eu não vou te dar o certificado, você não é fonoaudiólogo. Você que é médico, que está assistindo também não vai ter curso, não vai ter certificado. Porque eu, quando fui assistir um curso médico, eu também não tive certificado. Então, assim, mas é importante para quê? Para a gente poder entender como que o fonoaudiólogo atua nesses exames e entender por que que esses exames são importantes para a dinâmica da deglutição, para a dinâmica relacionada à alimentação. Gente, olha só, quem estiver por aí, eu preciso só de água e o esteto que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Lembrando que ao final da live, que já está acabando, muito gostoso ficar com vocês, esse curso, entra e sai o tempo todo, mas tudo bem. A gente vai explicar um pouquinho sobre o e-book que eu produzi, bandagem elástica, funções iniciais, para você, fonoaudiólogo, que está assistindo esse curso. Estou muito feliz de ministrar. Tem 4 anos que eu não ministro um curso ao vivo, que vai ficar gravado, então estou muito, muito feliz. Espero que ele chegue a muitas pessoas.
Espero também que vocês entendam que o mais importante do que você utilizar termos técnicos é você entender o que está fazendo. Se a fonoaudiologia está do jeito que está, é porque são feitos muitos cursos que querem utilizar termos técnicos. E a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, eu estou fazendo esse curso para você e fazendo esse curso para você também que não é da área da saúde, para que você entenda como a gente, nós, fonoaudiólogos, somos importantes, tá bom? Só lembrar que tem um e-book muito legal que foi produzido. E como o Lucas falou, ao final a gente vai explicar. Quem está assistindo a live vai ter 50% de desconto nessa compra. Quero também deixar alguns recados. Eu, Natália, no momento, estou muito atarefada com a empresa, mas eu realizo mentorias. Então, se você, poxa, eu estou com muita dificuldade em colocar a bandagem, estou com muita dificuldade em utilizar a laser terapia, etc. Você pode sim me contactar para fazer uma mentoria. Lembrando que teremos ainda curso presencial, mais ou menos em abril, sobre bandagem elástica e também sobre laser terapia. Quero também lembrar que tenho feito atendimentos presenciais em São Pedro da Aldeia, na rua Eugênio de Moraes, número 120, bairro Campo Redondo. Senão vou esquecer de falar. Todas as quintas-feiras, ok? Então, você que quer me encontrar presencialmente, tirar uma dúvida, de repente ver pessoal lá, que tem uma equipe muito bacana de fonoaudiologia. Eu estou em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, às quintas-feiras, na rua Eugênio de Moraes, número 120, bairro Campo Redondo, ok? Bom, vamos continuar aqui para a gente entender como, e tem também as mentorias online, tá? Como que a gente faz a escuta cervical sendo fonoaudiólogo. Eu tô com o esteto aqui, que eu gosto muito de utilizar. Eu acho esse esteto muito prático, bonito, assim, visualmente é um esteto bonito, e que ele cabe em todas as bolsas para que a gente possa utilizar. Lembrando que o seu esteto é o seu material de trabalho. Então, quando você for utilizar, você tem que sempre passar álcool e passar aqui. Eu já passei o meu álcool. Mas quando você for ofertar, deixar com alguém para verificar o esteto, você faça esse manuseio. Porque também tem as doenças otoscópicas, por isso a gente precisa ter cuidado, tá? Lembrando que existem vários tipos de estetoscópios. Eu prefiro um que eu me sinta segura andando na rua, que eu possa escutar muito bem. Ah, Natália, mas eu uso aquele com L. Eu também uso ele. Mas na minha prática clínica, eu gosto de usar mais simples, porque eu consigo aferir e acho que esse aqui não perde em nada para os outros, tá? Esse esteto, só para quem não sabe, ele vira aqui. Aí você tira a pressão. Se você não está escutando nada, é porque está do lado errado. Então você vira, ok? Aí você vai colocar aqui. Geralmente, no meu caso, Natália, a minha quinta e sétima vértebra da cervical estão aqui. Eu vou posicionar o esteto aqui. Eu estou me escutando falando, então eu sei que essa posição é a correta. O ideal é você também pegar o paciente, vou deixar assim para vocês verem. Pegar o paciente e conseguir verificar quando ele está engolindo saliva. Por quê? Nessa posição. Existem, já foram publicados artigos que há diferença na produção de saliva. Então, às vezes, existem pacientes que produzem mais saliva à noite, por isso, eles têm mais risco de broncoaspirar a saliva e a alimentação à noite. Então, é importante, antes de você ver a alimentação do seu paciente, você colocar, você fazer uma escuta limpa dele, pedir para ele respirar fundo, aí você vai observando, conversando, e aí você vai lá e oferece uma água. Ó, fiz com calma, fiz em quatro, como se eu estivesse deglutindo 4 vezes. Eu parei e respirei para poder mostrar para vocês. Vocês estão vendo que eu estou ingerindo água o curso inteiro, mas geralmente a deglutição normal é assim. Mostrei para vocês verem. E aí, quando vocês vão observar com o líquido, eu não gosto de colocar água. Porque se o paciente está broncoaspirando, a gente sabe que a água é o líquido mais fino de broncoaspiração. Então, ou você pede um suco mais grosso, se o paciente não tem diabetes, você pede um suco de manga, um suco de goiaba, se ele puder comer. Aí é importante também você falar com o coleguinha nutricionista. E aí você verifica. Lembrando que os idosos e pessoas com disfagia, porque a disfagia não é inerente só ao idoso, existem crianças também que têm disfagia, eles podem se adaptar melhor com utensílios. Logo, a fase antecipatória e preparatória da deglutição
também é importante para isso. Poxa, ele está com muita dificuldade de engolir. Será que com aquele copo da disfagia ele não vai deglutir melhor? Será que com o canudo ele não vai deglutir melhor? Então, eu vou explicar de novo, ó. Esse esteto aqui, ele vira. Então, ele assim eu não vou escutar nada. Ele virando assim, eu vou escutar. Aí eu vou, coloco na minha orelha. Se fala orelha, gente, não é mais ouvido, tá? Para anatomia. Aí você vai colocar aqui, entre a quinta e sétima vértebra, e aí você vai pedir para o paciente comer, beber um suco ou algo que você dite na consistência pastosa ou semilíquida. Entendeu? Isso aqui quem faz é o colega fonoaudiólogo, não é o colega fisioterapeuta, não é o colega terapeuta ocupacional, não é o colega professor, é o fonoaudiólogo. Porque o fonoaudiólogo vai saber identificar quais são os ruídos. Veja, se você escuta um ruído muito grosso, tipo assim, significa alguma coisa está acontecendo. Ou ele está fazendo muito esforço para deglutir, ou ele estava com saliva antes, ou ele está microaspirando. Se você é muito rápido, você não consegue acompanhar, também alguma coisa está acontecendo. É importante também a gente verificar se ele está tomando alguma medicação, porque existem ciclos circadianos que fazem com que o paciente fique alterado e coma mais rápido ou mais devagar e tenha dificuldade para engolir os alimentos. Então, poxa, eu não consigo comprar um esteto. Gente, na boa, esse esteto aqui é muito barato e ele é muito bom. É o tipo de desculpa que eu não aceito. Não dá para você, não existe essa possibilidade de você, fonoaudiólogo, pegar e colocar o dedo para ouvir. Você não vai ouvir, você vai passar vergonha. Então, você tem que sim comprar um esteto, seja esse, seja aquele que é reto, mas que você se identifique com o esteto. Não adianta você comprar o esteto com L e você não se identificar, você tem que se identificar com o esteto. Quando eu fazia voleibol, meu professor falou assim para mim: a bola tem um tempo, o esteto tem um tempo. Então, você precisa se identificar com o esteto. Outra coisa, eu chego na casa da residente, do paciente, eu uso o esteto que tem. Está errado. Você tem que ter o seu esteto para você saber observar. E depois também fazer a escuta pulmonar. Para quem não sabe, já vou dar esse plus aí para vocês, a escuta pulmonar se faz nas costas, tá? Perto do pulmão, para a gente poder perceber como é que está a respiração daquele paciente. E hoje em dia, de tanto eu fazer essa escuta, quando eu faço, eu já sei que o paciente teve alguma coisa, ou pneumonia, ou COVID, ou uma doença autoimune. Então, você, quando faz a sua avaliação, você precisa sim perceber quais são os aspectos normais e também que são atípicos da dinâmica da deglutição e da dinâmica da respiração, ok? Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa para falar aqui. Não vou falar nada não, hein? Mas olha, só começar a falar de fono que o negócio não caiu mais. Acho que a energia estava meio pesada antes. Então, galerinha, deixa eu seguir aqui. Aqui a gente faz entre a quinta e a sétima vértebra, e só para a gente lembrar, hoje nós vimos cerca de 5 exames e também revimos a disfagia. Entendemos a broncoscopia, corpo estranho, fragilidade pulmonar, classe médica. E entendemos também a manometria esofágica que a tia Nath Concolato fez e ver a motilidade do esôfago. Eu avalio disfagias baixas, classe médica. Vimos também a videoendoscopia da deglutição, classe médica e fonoaudiólogo presente, mais fácil, fibra ótica no nariz, pode ser feita em consultório ou em domicílio. Vimos também a videodeglutograma ou videofluoroscopia. Eu já tive paciente que fez com vídeo esofagografia, que é o que nós mais conhecemos, é um raio-x da dinâmica da deglutição. E vimos agora também a escuta cervical. Queria mostrar para vocês também, vou pegar o esteto, queria mostrar para vocês também, depois eu vou, quando eu fechar aqui o slide, eu mostro. Mas eu estava falando com vocês para a gente adaptar na fase antecipatória, se o paciente tem que utilizar canudo ou, de repente, copinho da disfagia. Eu vou mostrar aqui para vocês.
A escuta cervical, padrão ouro para fonoaudiologia, fonoaudiólogos. Ah, eu sou fisioterapeuta, fonoaudiólogos. Ah, eu sou médico, fonoaudiólogos. Ah, sou terapeuta ocupacional, minha tia, minha irmã, fonoaudiólogos. Sou vocal, fonoaudiólogo, fonoaudiólogos. Enquanto existir legislação, e existe, graças a Deus, é fonoaudiólogo. Se você não é, não se mete. Deixa a gente fazer o nosso trabalho, ok? Então, como eu falei, pega o esteto que você se identifica e aí você faz o teste. Gente, muito obrigada, de verdade, pela presença de todos. Foi uma aula que toda hora fiquei caindo, voltando. Quem estava no ao vivo, agradeço muito. A gente estava com uma média de 22, agora a gente está terminando com 18, então a galera ficou até o final. Muito obrigada. Os recursos terapêuticos, como bandagem elástica e laser terapia, já são parte da nossa realidade. Eles melhoram muito, gente. Muito. Eu sou uma defensora desses recursos. Eles melhoram muito a terapia fonoaudiológica. Então, se atualize, faça cursos. Eu vou ministrar curso em abril. Fique no grupo por isso também, é importante você saber. Vou ministrar curso também com relação a laser. Faço mentorias. E para você que está assistindo hoje, olha que legal, olha que bacana. Eu vou dar 50% com relação à compra do e-book, produzir um e-book sobre bandagem elástica, para você aprender a utilizar. Na nossa legislação, o fonoaudiólogo tem que ter um curso de bandagem elástica para poder aplicar. Não tem consenso ainda de horas, não, tá? Então, assim, a gente precisa fazer esse curso. Eu vou só verificar se são 20 horas. É que às vezes eu troco bandagem e laser, mas a gente tem que ter o curso direitinho para poder aplicar. E aí o curso eu ministro e tem um e-book para vocês já terem uma noção inicial. Vai ser muito bacana. E para quem já usa, ter outras práticas, saberem também utilizar. Como que eu vou utilizar? Isso, é 20 horas. Então, Nadiana, o que acontece? O de fotobiomodulação, se eu não me engano, que eles tiraram a hora, que antes era 20 horas, mas aí o conselho foi e reformulou isso. Não sei se foi bandagem ou fotobiomodulação ou a bandagem, mas teve um que o conselho tirou, tá? Até o final eu vejo. Enfim, gente, voltando ao assunto. Vai ter essa promoção. Utilizem sim os recursos como bandagem elástica, laser terapia, que eles são muito importantes para que a gente possa utilizar, ok? Bom, só para mostrar para vocês, esse aqui é o copinho para disfagia, tá? Esse copinho vende na internet, às vezes vocês conseguem com indicação, paciente com disfagia, isso é muito bom para ser utilizado, tá? Ah, eu sou fisioterapeuta, eu vou indicar. Se mete na sua área. Quem indica isso é fonoaudiólogo. Ah, eu sou médico, vou indicar. Se mete na sua área. Ah, eu sou fonoaudiólogo, vou indicar a medicação. Se mete na sua área. Cada um se meter na sua área, não tem problema. A gente conversa, toma um café, um chopp, fica todo mundo bem, tá? Então, ó, tem esse copinho aqui só para vocês verem. Paciente com disfagia. Aí você apoia, porque principalmente paciente com Parkinson, idoso sem dentes. Tem várias situações. Só para vocês saberem, esse copinho aqui de disfagia ele tem pediátrico também, tá? Às vezes tem criança com dificuldade, vocês podem comprar na internet. Ele vende, às vezes tem algumas marcas que utilizam também, tá? Aí você coloca aqui, para quem tem dificuldade no apoio. Esse copo ele é muito importante para ser utilizado, ok? Bom, Lucas, e aí? Vamos falar do e-book? Acabou? Vamos lá, vamos falar então do nosso e-book de bandagem. Fala um pouquinho sobre o conteúdo, Natália, e aí a gente coloca sobre o desconto, né, que eles vão ter para quem está aqui no curso e como eles vão fazer para adquirir também esse material. Gente, olha só. Esse você consegue mostrar pelo menos a capinha? Consigo, sim. Pode ir falando que eu já vou Então, colocar. mostra aí, por favor. Só quero ver uma coisinha. Pessoal que não botou qual estado que vocês são, coloca para mim, por favor, qual estado que vocês são. Entenderam, conseguiram, o médico já saiu, mas conseguiram tirar proveito da aula. Agora já sabem como conversar sobre exames com os pacientes de vocês, com a classe média, médica. E aí, conseguiram capturar bem? Porque aqui tem gente que já assistiu meus cursos. Tem gente que não assistiu. Eu sou uma pessoa muito direta. Quando eu vou explicar as coisas, eu acho melhor ser assim, tá? Então, a gente tem que ter essa resolução. Bahia, eu também adorei te conhecer. Você podia só botar uma foto, né? Tá sem foto aí. Eu não te vi. Gente, quem não tá
seguir no meu Instagram, é fonoaudióloga Natália Concolato. Eu tô sumida, mas eu agora voltei, depois de 4 anos, ministrando esse curso. E todo mês a gente vai ter um conteúdo, um vídeo novo no YouTube, ok? Gente, então, vou falar um pouquinho sobre o livro. O livro eu escrevi conforme foi o curso. Uma forma simples para que vocês entendam como que a gente pode aplicar a bandagem elástica. A bandagem elástica, oi? Ah, você já mostrando aí? Olha que legal. Só que fez esse design é muito legal, foi muitas brigas, tá? Mas o design ficou legal. Obrigada a você que está elogiando, você que não é fonoaudióloga, você ficou até o final, né? Você merece até uma estrelinha. Pô, cara, você realmente está merecendo uma estrela aí. Então, resolvi fazer esse e-book por quê? O e-book, ele é feito de uma forma para que vocês entendam como que a bandagem funciona. Lembrando que a bandagem, o estímulo da bandagem é que você tem aquele estímulo 24 horas, 7 dias por semana. Então, ele é um recurso que, quando a gente faz terapia e utiliza, você tem muitos ganhos. E eu também coloquei alguns exemplos da minha pessoa, com a minha cara, lá no livro, para vocês terem inspirações de como utilizar. Como também a gente utiliza na prática clínica. Às vezes, a gente faz um curso de bandagem elástica há 10 anos atrás. Gente, 10 anos já mudou muita coisa. O curso mesmo, a primeira turma de fonoaudiólogos formados no método Kinesio Taping, tem 21 anos. Foi formado em 2004. Então, muita coisa já mudou. Fiz esse livro com muito carinho, porque eu vi que tem pouquíssimos livros para os fonoaudiólogos. Então, é para você, fonoaudiólogo, você entender como que a gente usa isso. Você está lá no dia a dia, poxa, eu quero aplicar assim, assim, assado. Pode aplicar. Lembrando que estava falando com a Nadiana, né? A gente tem sim que fazer um curso de formação. E ainda vou ver a questão da hora, porque eu estava na dúvida se mudaram ou não, se foi de laser ou de bandagem. Mas a gente precisa sim fazer a formação, tá? Para poder aplicar a bandagem elástica. E, por favor, faz a gentileza para mim. Não faz essa cagada, tá? Que eu peguei. Chegar na casa do paciente, ensinar o paciente a botar a bandagem elástica. Você fez o curso de formação, você é o profissional. O paciente não é fonoaudiólogo, o cuidador não é fonoaudiólogo, você é fonoaudiólogo. Então você tem que aplicar. Não é o tio, fulano, beltrano, e aí faz uma coisa, olha, só Jesus. Enfim. E aí tem vários exemplos para vocês saberem como utilizar e tem também explicando um pouquinho a história da bandagem elástica. Se você quer pedrada, se você quer uma aula curta, rápida, né, na faca lá Tramontina, mas para você entender, pode ficar à vontade, comprar esse e-book, tá maravilhoso. Patrícia, muito obrigada. Maria José, não desiste, nossa profissão maravilhosa. Lari, beijo. Não sei se é o nome da Bahia, mas um beijo. Laura também, um beijo, tá? Fala aí, Lucas, do e-book, pra gente liberar a galera. Então, galera, para quem participou dessa aula, você vai ter acesso a 50% de desconto, tá? No livro de bandagem elástica que a Natália acabou de mostrar. O valor normal, para quem for lá na plataforma, vai ver que o valor normal desse e-book é de R$ 160, tá? Na verdade, é um pouquinho mais que a gente vai poder dar de desconto aqui. Ele está R$ 160, beleza? Então, conversando aqui de última hora, a gente já começou e para 50, mas agora vocês vão poder adquirir o e-book, né, no caso, com R$ 100 de desconto. Era 50% de desconto, são R$ 100 de desconto. Ou seja, apenas R$ 60 você que está aqui vai poder adquirir o e-book. Lucas, como é que eu faço para adquirir o e-book? Vamos lá. Daqui a pouco, lá no grupo, por isso que eu digo, não saiam do grupo. Daqui a pouco eu vou dar mais instruções sobre como você vai emitir o certificado, você vai ter acesso também ao vídeo na plataforma. E lá também eu já vou falar com vocês, para quem tiver interesse no e-book, a gente já vai ajustar direitinho para você fazer a aquisição, ter o envio do material, tá? Esse material vai ser enviado para você e você vai ter acesso a ele para estudar quando quiser, tá? Como a Natália já falou, ele tem toda uma parte teórica, mas também o próprio e-book já tem uma parte muito prática, até mesmo com aplicações ali, vocês vão ver aplicações no rosto da Natália, bem direcionado, questão de corte, né, como você vai utilizar a bandagem, né, os tipos como é a Natália que chama, de tipo de ancoragem, né, e a zona terapêutica também, você vai entender isso tudo bem detalhado, sem enrolação, tá? Você vai estudar, você vai aprender como fazer, você pode inclusive se auto-aplicar e logo depois estar aplicando aí na sua prática clínica, certo? Então, não saiam do grupo, daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa lá, a gente vai encerrar por aqui,
mas lá a gente vai dar continuidade, tá? O grupo vai continuar e quem tiver interesse, tanto no e-book e também em outros cursos, mentorias, tá? A Natália também tem a mentoria. A mentoria, ela funciona em qualquer lugar do país, tá? Até mesmo fora. Você que está aí querendo uma mentoria sobre a sua atuação fonoaudiológica, pode entrar em contato também, que lá a gente vai deixar todos esses contatos para que você possa aí fazer sua mentoria junto com a Natália, certo? Pessoal, Mas, muito obrigada. Pode falar, Lucas. Te não, pode interrompi. perguntar se tinha mais alguma informação que você queria passar. Não, era isso tudo. Queria agradecer a presença de todo mundo, ter ficado com as saídas e vindas. E lembrando que todo mês vai ter um vídeo publicado no YouTube, curto, para que vocês entendam cada vez mais um pouquinho sobre temas e sempre indiquem temas. A gente está aqui para conversar e debater. Como eu falei, eu faço parte prática, eu não faço parte de terminologias, identificações difíceis. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Porque se a gente vai ficar numa redoma, a gente não pega, todo mundo tem que pegar, ok? Muito obrigada. Um beijo. Não deixem de ver o e-book, também acompanhar o meu Instagram, fonoaudióloga Natália Concolato. A gente vai ter mais e mais publicações. Deixa eu ler quem estava online: Ludmila, Rebeca, Maraísa, Cláudio, Laura, Nadiana, Bianca, Simone, Patrícia, David, Fone, Kathleen, médico, não vou falar que já saiu, e Larissa também que saiu, ó. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima. Divulguem a fonoaudiologia. A nossa profissão é uma ciência, não é um jogado achado no lixo de revista, é uma ciência. Divulguem.